Situação de refugiados estrangeiros no Acre repercute em Brasília. Prefeitos do Amazonas estão na capital federal para conhecer de perto os programas do governo federal. Nesta edição você vai ver também. Polícia Federal realiza operações na Amazônia Legal. Os estados de Rondônia e Mato Grosso tiveram empresários e políticos com prisões preventivas. No Amapá, somente agora, escolas iniciam o calendário escolar 2013. E ainda, Ministério Público Federal e a Associação Brasileira de Supermercados assinam termos de cooperação técnica pela pecuária sustentável na Amazônia Legal. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h12. Ministério Público Estadual de Rondônia, em parceria com Polícia Civil e Militar, deflagrou nesta terça-feira a Operação Luminous. O nome é uma referência à quadrilha que desvia recursos públicos da Prefeitura de Porto Velho através da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural. Ex-prefeito Roberto Sobrinho, que governou a capital rondoniense no período de 2004 a 2012, foi preso nesta manhã. Além dele, o ex-vereador e diretor da EMDUR, Mário Sérgio, e mais outras 3 pessoas. As prisões são preventivas até o fim das investigações. Os detalhes direto de Porto Velho com o repórter Marcos Salles. Olá. A operação de combate à corrupção aconteceu em 12 estados brasileiros e na Amazônia Legal, os estados de Rondônia e Mato Grosso, e teve com essa operação. Quem vai passar mais detalhes sobre a Operação Luminous, que aconteceu na capital de Rondônia, é o doutor Heriberto Barroso. Ele é o promotor de justiça. Bem, doutor, qual o objetivo dessa operação? O objetivo exatamente, no nosso caso exclusivo aqui do município de Porto Velho, é constatar o desvio de recursos que vinham da prefeitura para a empresa de desenvolvimento urbano. Nós chegamos à conclusão que o ex-prefeito, por meio de convênios, injetava recursos na empresa de desenvolvimento urbano do município de Porto Velho e o então diretor daquela empresa, via processos licitatórios, processo de aquisição de produtos e serviços, fazia o desvio desses recursos. Quem chefiava essa quadrilha? Nós podemos afirmar que havia, de um lado, o núcleo financiador, que tinha como titular o prefeito Roberto, era o prefeito, o ex-prefeito. Então, ele injetava dinheiro na Endur. E, do outro lado, o grupo executor dos desvios, que tinha como titular o senhor Mário Sérgio em um determinado período e, em outro, o senhor Clebson. Quanto foi desviado? Dos convênios que nós já analisamos, o valor dos convênios foi de algo superior a 27 milhões de reais. Certo. Muito obrigado, doutor, pelas suas informações. E eu volto com você. Os buracos espalhados pelas ruas de Manaus geram transtornos à população manauara. Para solucionar o problema, está sendo realizada a Operação Tapa Buraco, com um equipamento moderno, uma forma de dar mais agilidade nas obras de asfaltamento das ruas. Próximo ao fim do plano de ação dos 100 dias proposto pela nova gestão da Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Infraestrutura começa a utilizar um caminhão que executa o trabalho de aquecimento do asfalto na temperatura emergencial. A ferramenta aquece o asfalto armazenado em um espaço vedado e ainda pode receber o auxílio de energia elétrica. Ele tem um silo que recebe o asfalto e esse asfalto ele fica aquecido ali dentro. Se chover, por um acaso, a gente não pode aplicar o asfalto na chuva. Então a gente suspende o serviço, volta para a nossa garagem e liga esse caminhão numa tomada simples, né, e ele conserva o asfalto por até 48 horas. O caminhão será utilizado nas avenidas que recebem um grande fluxo de automóveis e que precisam de manutenção frequente. A Djalma, Constantino, Torquato, V8, né, na Ponta Negra. Então, onde tiver, no centro também, onde tiver esse grande fluxo de veículos, para que não haja esse transtorno durante o dia, a gente vai fazer essa recuperação de tapa-buraco à noite. Apenas um caminhão está sendo utilizado. Outros devem ser comprados ainda este ano. Esse caminhão é muito prático, né? Então, como ele também consegue substituir a 2, 3 equipes,
a gente agora tomou essa decisão de que possa fazer a aquisição desses equipamentos. Como ele não é um equipamento tão barato assim, é feito o processo licitatório. Então, até o meio do ano, que é quando começa o verão, a gente vai ter outros desses equipamentos para dar maior celeridade ao nosso trabalho. No Amapá, nesta segunda-feira, mais 23 escolas deram início ao ano letivo de 2013. O calendário de volta às aulas deste ano, apresentado pela Secretaria de Educação do Estado, foi dividido em 3 etapas devido à greve que durou quase 2 meses no ano passado. O calendário foi adaptado para que garanta as férias do mês de julho, sendo que para as escolas que não participaram da greve, a volta às aulas aconteceu no dia 18 de fevereiro. Já para as que entraram em greve parcialmente, as aulas iniciaram dia 4 de março. E para as que ficaram em greve no período integral, a volta às aulas aconteceu nesta segunda-feira, dia 8 de abril, e vai até 31 de janeiro de 2014. E que a partir daí, o calendário letivo vai ser unificado. O que se teve com a greve foi principalmente a questão do calendário, porque hoje a Secretaria teve que adotar 3 calendários para o cumprimento desse ano letivo. Sobre uma possível paralisação na educação para este ano, segundo a secretária de Educação, isso ainda não foi discutido. Mas a Secretaria de Estado da Educação está aberta ao diálogo. Mas, ao que tudo indica, o ano letivo vai transcorrer naturalmente. Tudo indica que realmente vamos ter um ano que vai transcorrer na sua naturalidade. Esperamos que o diálogo e a sensibilidade, o equilíbrio, seja o ponto forte nessa negociação. Cesta básica de Manaus chega ao valor de R$ 328,49 em março, alta de 4,55%. Diante deste cenário, os consumidores estão trocando produtos regionais como a farinha de mandioca pelo arroz. Imagine esse tambaqui assado, frito ou cozido sem a velha e saborosa farinha de mandioca. Difícil imaginar, mas o que parecia impossível vai acontecer daqui para frente, afirma esta feirante, que não vê outra alternativa. A pessoa aqui está R$ 9,25 aquela ovinha. O supermercado está R$ 11,37. Então aqui ainda está até mais barato, né? Hoje não dá mais para comer peixe com farinha? Não, só com arroz. Os produtos regionais subiram em virtude dos fatores climáticos sazonais, que contribuíram para a alta registrada nos preços. Aumentou por causa da enchente, né? O feijão e a farinha sofreram com a cheia e os preços foram pressionados a subir. A capital amazonense passou a ocupar a 3ª colocação das 18 capitais, onde a Pesquisa Nacional da Cesta Básica é realizada mês a mês. Segundo pesquisa do DIEESE, o preço da cesta básica em Manaus subiu em março cerca de 4,55%. A farinha foi a principal vilã, 19% de aumento. Para os consumidores, a falta de incentivos ao produtor rural e a ação desenfreada dos atravessadores estão contribuindo para o aumento da cesta básica regional. Nós precisamos ter incentivo aqui no nosso estado para que o nosso pessoal do interior tivesse esse financiamento para produzir, para a gente não estar comprando, ficar à mercê dos outros estados. Este gerente de uma rede de supermercados afirma que o preço da farinha subiu mais de 1000% nos últimos 10 anos. A gente deve lutar sempre para que aqui no nosso estado a gente tivesse algumas alternativas que pudessem baratear essa cesta. O professor aposentado até que tentou. Foi às compras, mas não teve coragem de pagar R$ 11,37 por 1 quilo de farinha de mandioca. O problema não é só do produtor e nem do atravessador. O problema é diretamente com o Estado. Veja a seguir, o Ministério da Saúde vai ampliar o acesso ao tratamento contra o fumo no SUS. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h10.